casa por 2 dias, enquanto ele não parasse com isso, não ia voltar para casa. Daí, entre 3 ou 4 dias, a minha mãe foi atrás de mim. Não conseguia encontrar lugar nenhum, levou a polícia, tudo. Daí até que um dia alguém resolveu falar onde que eu tava, né? Minha mãe foi até lá com a E polícia. onde é que tu tava esse tempo que tu ficou fora? Eu tava na casa de 2 colegas minhas, né? E daí a minha mãe ligou pra polícia, a polícia foi lá. E eles foram por causa de um motivo. Daí, porque eu saí de casa, não tinha voltado entre 2 dias. Mas eu falei por que eu tinha saído de casa. Falei que não ia voltar, porque eu tava sendo abusada dele dos 6 anos aos 15 anos de idade. Nossa, todo esse tempo? Todo esse tempo. Por que não denunciasse antes? Porque ele me ameaçava a minha irmã de morte. Meu nome é Ana Cristina, tenho 12 anos. Tenho um irmão que também está aqui na Casa Lar, que tem 14 anos. A gente está 9 anos aqui. Daí a gente veio para cá, para Casa Lar, porque minha mãe não tem condições financeiras. Nós não conhecemos o nosso pai. Eu perguntava para minha mãe e ela dizia que ele está em São Paulo. Eu gostaria de estar com a mãe para ter aquele carinho de mãe e assim poder estar com ela. Eu sinto saudade quando assim eu preciso desabafar, essas coisas assim, porque daí aqui eu tenho as minhas amigas aqui que moram comigo, mas assim não é bem aquela mãe assim que dá um apoio, que já viveu, já sabe das coisas. Meu nome é Tuane, eu tenho 12 anos, moro na Casa Lara há 2 anos e 7 meses. Tenho um irmão que está em outro abrigo, que tem 7 anos, e tenho uma irmã que foi adotada que tem 14 anos. Viver num abrigo tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que o carinho que tu recebe, o apoio, e o lado ruim é que tu não sente a mesma coisa, sim, porque tu sente falta de uma mãe te dando aquela bronca, recebendo boletim te falando, ai filha, parabéns, tá cada vez melhor. A minha mãe não pode me visitar e o meu pai, assim, faz muitos anos que eu não vejo ele, assim, não sei por onde eles andam. Eu fugi porque eu não tinha, foi no começo, assim, eu não estava bem habituada, eu queria, sabe, uma mãe. Daí, porque todos meus amigos têm, menos eu, daí um pouco eu me sentia diferente das pessoas, assim. Casar, não. Ter uma filha, sim. Eu penso em adotar, assim, dar pra ela, tipo, tudo que eu não tive, assim, sabe? Eu daria, né, uma mãe que eu não tive, uma família pra ela, assim, uma vida melhor, assim, né, pra ela. Coisa que eu não tive, que ela teria, assim. Eu gostaria de morar na Itália, assim. Eu acho um país muito legal, assim, pelo que eu vejo por fotos, por vídeos. Eu acho um país bonito. Também, assim, a origem de lá, né? Eu acho muito legal, assim, a Itália. Eu já ouvi falar que lá o mar é diferente, mas lá eu vou ter uma família, assim. O motivo que eu vim pro abrigo foi que eu e meu primo aconteceu uma briga, daí aconteceu que daí a minha tia no outro dia levou a gente pra promotoria e a juíza perguntou o que tinha acontecido, o promotor também, e o que aconteceu, daí ela perguntou, daí ele tava drogado no momento,
Daí a gente pegou, ela falou assim que era melhor vir pro abrigo pra não acontecer, se essa briga de novo a gente podia acontecer de até matar um outro, né? Drogado a gente não sabe o que faz. Antes de vir pro abrigo, o juiz me encaminhou pra Curitiba pra morar com a minha mãe. Daí lá em Curitiba eu peguei, assim, não tava dando bola, não tava nada, e continuei usando lá. Daí minha mãe pegou, tava muito, tipo, aí foi culpa minha. Eu tava usando droga direto, daí eu peguei e fugi lá de Curitiba pra vir pra Lages. Daí eu peguei conversando com meu primo, no mesmo dia que eu cheguei tipo 5 horas da manhã, 8 horas da manhã, eu fui lá, liguei pro meu primo, daí eu combinei com meu primo na pracinha lá no pra gente conversar. Daí ele pegou e falou assim, você fica agora, passa o fim de semana lá na casa dos carinha lá que vende pra gente. E daí você vai, segunda-feira vai na promotoria e pede ajuda. Daí eu fui na promotoria e o juiz me encaminhou pro abrigo. Só que tipo assim, eu vim pro abrigo e falei assim, só tô lá agora, tá bom, né? Agora tem onde dormir, tomar banho, continuar usando. Daí continuei usando direto, daí trouxe a droga pra dentro do abrigo. Se você não falar que tá no abrigo e você tiver papo, você fica com várias meninas, mas daí se você começar a falar que mora no abrigo, assim, tá aquela discriminação, assim, ó, piar no abrigo, o que meu pai vai achar de ficar com carinha desse, o que vão pensar de mim. No momento eu faço curso no Senai, já concluí um curso já, e agora eu tô fazendo outro. O diretor do Senai tá me dando chance e eu tô aproveitando, vendo o que eu posso fazer pro meu futuro, pra mim sair do abrigo e ter, tipo, uma profissão pra me manter, arranjar um trabalho, constituir uma família, que minha tia sempre fala pra mim. Comecei a vir pros trilhos quando eu usava, né? Daí, tipo, era um lugar mais sossegado, que não vinha polícia, assim, não aparece. Daí você sentava, assim, fumava e ficava tranquilão, assim, ficava curtindo pra passar, ficar curtindo a viagem. Mas agora eu venho pros trilhos, assim, quando eu tô indeciso, tô pensando em alguma coisa, o que eu vou fazer, alguma coisa assim. Eu tô meio triste, meio pra baixo. Eu venho pros trilhos e fico pensando, assim, é um lugar calmo, que não tem, assim, barulho. Daí fico olhando as paisagens. Ou saio, dá uma volta. Mas que é o lugar que eu mais gosto de ficar, assim. Eu gosto de vir caminhar, assim. É um lugar que você não vê ninguém. Se você quer chorar, você chora, ninguém te vê. Você sai caminhar. E é só você. Uma vez ainda até eu li um livro, assim, O Trem da Vida. Tipo, tem várias paradas, né? Às vezes entra numa parada e entra as pessoas que vão fazer, vão mudar a tua vida. E tem parada que entra pessoas que nem vão significar, não vão significar nada pra você, assim. Vão entrar e não vão ser nem notadas, assim, vão descer. Parte do livro que eu não gostei é quando fala, assim, quando a gente embarca nesse trem da vida, tem pessoas que nunca vão deixar de acompanhar a gente, né? Que é o pai e a mãe. E daí, em uma parada, eles vão descer e vão deixar a gente órfãos do amor deles, né? Só que, tipo, o amor de pai e de mãe eu nunca tive, sempre foi de outras pessoas que eu recebi. Nós temos aqui em Curitiba mais de 400 crianças abrigadas e cerca de 500 adolescentes. São quase 1000, né, entre crianças e adolescentes. Eu tenho para mim que para as crianças eu tenho uma medida digna, nobre, que seria a colocação em família substituta, a adoção, né, de preferência. Os adolescentes a gente procura encaminhar para tratamento, encaminhar para trabalho, né, dar uma boa escolarização, preparar eles profissionalmente para o futuro, porque aos 18 anos eles têm que se desligar das entidades. Mas eu penso assim que eu não tenho uma solução melhor para eles, e para as crianças eu tenho. Então, no dia a dia, nos processos, eu procuro assim priorizar mais aquelas crianças que estão mais ou menos para serem destituídas, para colocá-las então numa família substituta. A realidade de São Paulo com relação às crianças e adolescentes abrigados não difere, acredito que muito, do resto do país. Contamos hoje com São Paulo um número aproximado de 12 a 14 mil crianças e adolescentes institucionalizados. Não existe um número grande de crianças que estariam em condições de serem adotadas e que não são adotadas. O que existe são crianças que poderiam ser adotadas, mas que ninguém as quer, que nós chamamos dos inadotáveis. São aquelas crianças que têm algum tipo de deficiência, algum tipo de dificuldade. São crianças que já não são mais crianças, são adolescentes e que por isso não são desejadas por ninguém. Para essas crianças e adolescentes que não encontram acolhimento, né, no Brasil, com famílias brasileiras, a adoção internacional tem sido uma opção bastante
bastante útil, bastante interessante para eles. É a última opção e a última chance que essas crianças e adolescentes possuem. A Comissão Estadual Judiciária de Adoção do Paraná foi criada em 1989 e buscou inicialmente erradicar o tráfico internacional de crianças que graçava toda a região sul. A experiência foi positiva no estado do Paraná e buscou-se que ela se transformasse em lei federal. E magistrados paranaenses dirigiram-se a Brasília e conseguiram sensibilizar o legislativo brasileiro. E hoje a SEJA é o artigo 52 do Estatuto. A SEJA é um órgão vinculado à Corregedoria Geral da Justiça que trata das questões relacionadas à adoção internacional. Uma das principais funções, eu diria, é a habilitação de candidatos estrangeiros e a viabilização da colocação familiar das crianças não adotáveis por brasileiros. São crianças que vivem em abrigos, que têm em média de 8 a 14 anos, muitos grupos de irmãos, crianças que já viveram experiência de colocação familiar e não deu certo, foram devolvidas, mas que mesmo assim querem muito uma família, elas pedem, elas querem viver em família, elas querem paz, e isso é o que nos compromete. Como compatibilizar esse interesse de tantos pretendentes à adoção de terem filhos com o desejo forte dessas crianças que querem paz? Gente, a apresentação do vídeo foi mais para a gente conhecer um pouquinho, né, quem é que está nesses abrigos, né? Como eles pensam, os desejos deles. E aí a gente vai... A outra parte é mais da justiça, né? E, assim, esse filme dá um grande debate, né? Porque ali a gente vê situações, até 2 casos no final, que fala, né? Eu fui para o abrigo porque a minha mãe é pobre, por situação financeira, né? Ela não tinha condição de ficar comigo. E hoje a gente vê que a maioria desses estão abrigados, né? Infelizmente, essa família, ela recebe muito pouco do Estado, né? Se a gente for procurar ver o que é feito para esse menino voltar para casa, a gente vê que não tem programa, né, pelo menos aqui no Distrito Federal, para trabalhar álcool e droga, né? A saúde está muito deficiente, a educação também, né? E a assistência acaba querendo abraçar, mas com muita dificuldade. Então, faltam ainda, né, implementar as políticas públicas para que essas famílias tenham condição de rever seus filhos, de retirá-los do abrigamento. Tá? Então, agora a gente vai falar um pouquinho do irmão mais velho, do programa em si, né? Do projeto que virou programa, porque há 4 anos, e a gente tem uma continuidade, a gente quer também que outras cidades façam esse projeto. Bom, o conceito é que o programa ele realiza atividades psicopedagógicas, né, para a interação social, de estudantes do ensino médio. Hoje a gente já estendeu para o 9º ano, porque a procura é muito grande, né? E a gente viu que quem se inscreve para participar tem um perfil diferenciado, tem uma maturidade. A gente não obriga, a gente mostra o programa e eles é que se apresentam para participar. A gente também visa o binômio autonomia e responsabilidade comunitária, né? Porque a medida lá, o artigo do ECA, que fala de convivência familiar e comunitário, é amplo e a gente estuda ele junto com os meninos, né? O nosso público-alvo são crianças e adolescentes acolhidos e alunos a partir do 9º ano de escolas privadas, né? Por que de escolas privadas, né? Um pouquinho do histórico, né, de como iniciou esse programa. Eu trabalhava no abrigo, na época, na casa de Ismael, e eu sentia na pele tudo isso que esses meninos traziam para mim.
né? Na escola, a tia não me ouve, tudo que faz de errado sou eu que faço, o colega quebra o meu lápis de cor, rasga o meu caderno, eu fico revoltado, eu chuto ele, eu bato nele, é a minha forma de defesa. Mas a tia não coloca ele de castigo, só eu que fico de castigo, né? E quando eles traziam isso para mim, eu ficava imaginando como fazer para mostrar para essa tia que ele também tinha voz, né? Ele tem direito também. E isso me incomodava muito, até que procurei algumas escolas da rede pública para conversar, para colocar a situação, e sentia muito preconceito, muito. Eles não tinham conhecimento do que era feito no abrigo e do que esses meninos tinham passado para estarem ali. Quando a Soraya me trouxe, né, que ela também estava pensando numa forma, num programa que mostrasse sobre adoção nas escolas, eu comecei uma mosquinha ali, né, no meu ouvido. Não, vamos pensar junto, vamos tentar fazer alguma coisa que os dois lados sejam atendidos, né? E aí a gente começou a escrever, a Soraya já me trouxe alguma coisa, a gente ficou pensando, e aí a gente resolveu mostrar para algumas escolas, né? Mas o preconceito continuava. Quem abraçou a ideia foi o Colégio Leonardo, né, o Leonardo da Vinci, primeiramente na Asa Sul, né? E a Márcia, a Solange, aliás, que na época era diretora lá, se comoveu e, não, vamos começar a fazer sim, né? E ele foi passando por várias fases, várias etapas, e ele está sempre sendo construído, né? É importante que a gente aproveite, né, a fala do Paulo Freire, de tirar dali e começar a construir. Então, está sempre em construção. Então, o objetivo é a quebra de preconceito, primeiramente, porque era o que mais incomodava a gente, né? É ver como esses meninos eram tratados. A convivência comunitária, que está lá no ECA, a responsabilidade social, já nessa juventude, porque, como o Macedo trouxe, amanhã eles vão ser os gestores, podem ser, né? E a construção de redes sociais. Ali a Sanícola coloca isso muito bem, né? A gente começa a construir. Nossa vida já é feita por redes sociais, né? A gente tem os nossos pais, né, nossos vizinhos, nossos amigos, a escola, a igreja. Eles não têm. Eles não têm. Então, a partir dessa troca, desse conhecimento, eles vão começando a construir. Então, as etapas do programa. A primeira é contactar as instituições de acolhimento, né? Mostrar para eles o programa, o que a gente pretende fazer lá dentro do abrigo. E propor uma parceria, né? Porque o aconchego precisa do apoio deles também. A segunda é contactar a instituição de educação, que no primeiro momento a gente pensou na rede pública, que teve todo esse preconceito. Não tínhamos pernas também para trabalhar essas escolas, né? E aí a gente começou a ver que, começando por cima, né, por quem tem melhor poder aquisitivo, essa socialização ia ser mais rápida. Por quê? Porque eles têm computador para colocar nas redes sociais o que eles estão fazendo, né? E socializar na própria rede deles, né? Então, a gente propôs também a parceria com a educação. A terceira é formar a equipe, né? Então, precisa de uma coordenadora. No caso, aqui é uma assistente social, que sou eu, né? E eu é que contacto tanto a educação, né, a instituição de educação, quanto a de acolhimento. Na equipe também temos a psicóloga, que é a Soraya. Ela orienta no desenvolvimento das atividades, porque tem várias fases do desenvolvimento infantil dentro do abrigo, né? Ele acolhe de 0 a 18 anos.
Então, ela passa para a gente essas fases do desenvolvimento. O professor de